Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E é claro que o meu primeiro vídeo não poderia ser outro. Eu preciso me apresentar, contar para vocês um pouquinho da minha história, de forma bem resumida, eu prometo. Meu nome é Melissa Antunes, mais conhecida como Mel. Eu sou formada em engenharia mecânica, tenho curso técnico em mecânica industrial e atualmente eu possuo uma fábrica de produção de roupas no segmento fitness. Eu sempre fui aquele tipo de aluna exemplar. Desde que eu conheço por gente, no ensino fundamental, no ensino médio, eu sempre tirei excelentes notas e ganhava todo o bimestre como aluna de destaque. Durante meu curso técnico, eu também ganhei o prêmio de aluna de destaque. E o mesmo se deu durante os meus 5 anos de graduação, onde todos os anos da minha graduação eu ganhei o prêmio por conquistar o maior CR da turma. Também, durante a faculdade, eu fui monitora, contratada pela faculdade para dar aula de reforço de geometria analítica, álgebra linear, física 1. E eu também fazia muito dinheiro extra nessa época, dando aula particular para os alunos. Então, eu enchia turmas e cobrava deles, obviamente, para estar dando aula ali. Eu estagiei na área da engenharia em uma multinacional muito conhecida aqui na nossa região. Também fui efetivada, trabalhei lá, depois troquei de empresa, fui para uma outra multinacional também muito conhecida aqui. E enquanto eu estava nessa segunda empresa, eu estava querendo fazer uma renda extra. E dentre várias opções que eu levantei, uma delas foi a venda de roupas de academia. E foi nisso que eu startei. Então, eu comecei a vender roupas de academia, eu revendia de outros fornecedores, né? Enquanto ainda trabalhava em fábrica. Até que eu fui vendo o sucesso que a loja foi tendo, ela foi crescendo no Instagram, eu tinha criado o site, eu vendia no site quase que diariamente. Então, eu conheci o potencial das vendas online, me encantei, e foi aí que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida, que foi pedir demissão, sair do CLT para ficar apenas por conta das vendas de roupas de treino. Sim, gente, eu larguei a engenharia para vender roupa. Nessa época, eu fiquei assim, eu tinha mais medo do julgamento das pessoas do que de dar errado, sabe? Porque na minha cabeça, as pessoas pensariam assim, os colegas de trabalho, os antigos professores, antigos colegas de classe, poderiam pensar, nossa, ela tinha uma carreira tão promissora pela frente dentro da indústria e decidiu abrir mão disso para vender roupa. Eu acredito que muita gente tenha pensado dessa forma, mas só depois de um tempo que eu pensei o quanto é bobeira a gente se apegar à opinião de outras pessoas que talvez a gente nunca mais vai ver na nossa vida, como a maioria das pessoas que estudaram comigo, nunca mais vi, só algumas que eu sei mais ou menos por onde são por conta do Instagram, mas assim, que isso importa, gente? Às vezes, por conta do medo do julgamento, eu poderia não ter tomado essa decisão e não ter formado a empresa que eu tenho hoje. Então, na época, eu tive muito medo, sim, foi um tiro no escuro, porque eu mal me planejei para sair da empresa. Tem gente que pensou que eu fiz um mega planejamento, mas, gente, eu me arrisquei totalmente. Eu tinha pouquíssimo para investir, mas eu acredito que foi isso que me deu a garra para fazer até dar certo, porque eu não tinha outra opção, tinha que dar certo. Então, eu não me dei outra opção. Então, o resultado dessa decisão difícil, que eu quase voltei atrás, é a Melfit, que hoje é fonte de sustento para minha mesa, para a mesa das pessoas do meu time, e agora também é uma fonte de renda para nossas revendedoras que estão espalhadas por todo o Brasil. Gente, eu comecei do zero mesmo, sem sócio, sem muito conhecimento, sem entender nada de nada. Contei aqui que eu comecei como revenda. Foi no meio de 2023, no meio do ano de 2023, que eu abri uma loja física. Eu revendia peças de outros fornecedores, eu não tinha nem ideia de que eu ia produzir ainda nessa época. Então, no meio de 2023, eu inaugurei minha loja física, que foi quando eu saí do CLT, já abrindo a loja física. E aí, com o tempo, com o passar dos meses, foi crescendo em mim essa necessidade e vontade de produzir as minhas próprias peças. E só que assim, eu não entendo nada de costura, nem é minha área, né, gente? Eu sou da área da engenharia. Então, eu sabia que ia ser um desafio gigantesco, mas eu tinha colocado na minha cabeça, então eu queria fazer aquilo acontecer. Então, a decisão mais importante eu tomei, vou começar a produzir. Isso foi no final, foi em novembro de 2023, assim. Então, eu já coloquei isso na cabeça e já comecei a fazer acontecer com o que eu tinha mesmo, com os recursos que davam. Comprei uma máquina bem velhinha mesmo, e no fundo da loja eu coloquei uma mesinha pequena para corte e a única máquina que a gente tinha. E nessa época foi uma loucura, mas eu me virei. Eu defini o que eu queria, tracei um plano, fui dando o passo e Deus foi dando o chão, sabe? E como eu disse, a gente começou no fundinho da loja, eu e mais uma costureira apenas. Gente, eu tinha que cortar, eu tinha que vender, eu tinha que fazer as fotos, eu fazia
tudo. Só não costurava mesmo, mas eu aprendi para ensinar ela. Eu que ensinei a costureira que tá com a gente desde o início, aprendi com uma outra. Mas fora isso, eu fazia todo o restante. Tinha dias que eu ficava até de madrugada, assim mesmo, até 3 horas da manhã, para eu dar conta de embalar os pedidos e de deixar cortadas as peças que a costureira teria que produzir no dia seguinte, e tudo eu sozinha, porque eu também tinha que responder aos clientes, gerar código de rastreamento. Gente, era uma loucura nessa época. Foi uma época, assim, que eu chorei muito, porque muita coisa dava errado. E ia dar mesmo, e eu sabia, mas eu estava disposta. Então foi um caminho, assim, com muitos erros e acertos, sabe? E até hoje eu sigo errando e acertando. Mas é isso que faz a gente crescer e evoluir. Evitar o erro é evitar o acerto também, porque se você significa que você não está tentando. Então, eu tentei muito até fazer dar certo e eu não me dei outra opção. E a gente começou nesse fundinho de loja, depois a gente trocou para um outro ambiente, que eu aluguei uma casa para a gente dividir por setores, a gente ficou poucos meses nela, que logo em seguida a gente mudou para o galpão que a gente está hoje, que é bem maior e está atendendo a capacidade de produção que eu preciso atualmente. E foi assim que eu criei minha primeira marca de roupas com fabricação própria, que é a Melfit. E depois eu lancei a Dopamia em sociedade com o meu namorado, que é voltada para camisas de treino, camisas oversized de treino. As duas marcas eu vendo tanto no varejo quanto no atacado. Mas eu fiz um anúncio no meu Instagram recentemente, anunciando que a partir de outubro a Melfit vai focar apenas na venda no atacado. E agora eu decidi abrir um novo CNPJ, que é o dedicado a ensinar outras mulheres a terem uma loja ou marca de moda fitness de sucesso. E aqui vou mostrar todos os dias que é possível sim viver da venda de roupas de treino, que é um mercado, um segmento que está crescendo exponencialmente. E que esse é o momento de você entrar com força na revenda ou com o lançamento da sua própria marca. Então aqui vou trazer muitas dicas, bastidores, minha trajetória com todos os erros e acertos para você não cometer os mesmos erros e acertar o quanto antes. E muita informação, gente. Então se você quer ter uma marca de moda fitness de sucesso, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações que logo já vou trazer vídeos novos. Tchau, tchau!